nós vamos estudar medidas antropométricas como preditores de excesso de peso, de risco cardiovascular e metabólico. Já entendemos que em diversos países, incluindo o Brasil, as taxas, as prevalências de sobrepeso e obesidade, elas são muito elevadas e a gente percebe que ainda continua a aumentar nas diversas faixas etárias, sejam crianças, adolescentes, adultos ou idosos. O excesso de peso ele vem se apresentando como um grave problema de saúde pública e, nesse sentido, a associação que esse excesso de peso tem com uma série de doenças crônicas não transmissíveis se torna uma preocupação dentro da avaliação física. Nós vamos entender nessa aula sobre o impacto dos parâmetros antropométricos na avaliação física como indicadores preventivos, né, que nós possamos, enquanto avaliadores físicos, identificar nos nossos avaliados potenciais riscos a futuras doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, a gente inicia esses parâmetros antropométricos falando de massa corporal, que é justamente o cálculo com duas medidas, sendo uma delas de massa corporal total, medida em quilograma, pela estatura ao quadrado. Então, eu estou apresentando aqui para vocês um quadro. Esse quadro ele traz de novo, para o que já foi apresentado, uma fragmentação maior da classificação do baixo peso. Vocês recordam que na tabela de IMC, que foi apresentada, nós tínhamos um IMC menor que 18,5 kg por metro quadrado como um preditor de baixo peso. Então, a própria OMS ela traz para nós informações a respeito de graduações em relação à desnutrição por baixo peso. Então, percebam que quando vocês calcularem o IMC do avaliado e esse resultado for abaixo de 18,5, vocês vão poder ter a possibilidade de fazer interpretações a partir de graduações desse baixo peso. Ou seja, inferior a 16 kg por metro quadrado, consideramos extrema magreza, uma situação de extrema magreza, apontando para uma desnutrição por déficit de peso. Então, entre 16 e 17, a gente vai ter uma graduação que aponta para uma magreza moderada, de 17 a 18,5 para uma magreza leve ou um baixo peso leve, e a partir daí, entre 18,5 e 25 kg por metro quadrado, nós teremos aquela condição de eutrofia, aquela condição de normalidade de peso supostamente saudável, considerando o IMC. Então, eu acredito que vocês não tenham dúvida a respeito do IMC, é essa razão simples de duas medidas antropométricas, uma delas de massa, outra de estatura. A gente inicia os parâmetros antropométricos, que são importantes preditores não só de excesso de peso, mas também de associação com diversas doenças, uma série de problemas que estão ligados às enfermidades cardiovasculares e também metabólicas, como, por exemplo, diabetes mellitus, né, e outros tipos de doença, já que os indicadores antropométricos eles vêm sendo mundialmente estudados e associados a mais de 30 doenças. Percebam a importância desses parâmetros na predição de uma série de distúrbios nutricionais que podem ser, por nós, avaliadores físicos, conhecidos por meio da utilização correta de testes e medidas, né, dentro do nosso processo de avaliação física. Lembram que a avaliação do estado nutricional por meio do IMC, quando se trata de uma população de criança ou adolescente, nós vamos ter uma outra interpretação. O cálculo ele se apresenta o mesmo daquele cálculo que nós fazemos para as outras faixas etárias, mas na condição de criança e adolescente nós vamos interpretar por meio de uma outra maneira, através de gráficos, né, do IMC para a idade. Lembrando algumas limitações do IMC, primeiro, o índice de massa corporal ele não reflete especificamente sobre a composição da gordura corporal e a sua distribuição. Então, o IMC ele avalia o estado nutricional, se aqueles componentes corporais estão em situação de normalidade a partir do seu parâmetro de classificação. Na nossa aula anterior, eu apresentei para vocês duas pessoas, dois homens de 1,90 m e o mesmo
peso da massa corporal, onde um apresentava uma grande massa muscular e o outro apresentava visivelmente um nível de obesidade a partir das mesmas medidas que equacionaram o IMC. Então, o que é que foi colocado? Que nós tenhamos cautela nessas interpretações. O IMC ele não prediz gordura corporal, ele sinaliza que algum componente está em desequilíbrio, está excedendo, possivelmente, que quando é interpretado pelo IMC, ele apresenta uma condição de excesso de peso ou de déficit de peso, ok? Percebam essa importância de saber utilizar de forma correta com o avaliado adequado para as condições de uso do IMC. Mesmo assim, com suas limitações, a gente entende a sua importância. Um ponto importante que talvez eu não tenha falado é a respeito da interpretação do IMC no idoso. Então, o idoso ele tende a ter a sarcopenia como um processo inerente ao envelhecimento. Essa sarcopenia é justamente essa perda de massa muscular. Então, o IMC acaba também tendo uma certa limitação. Os idosos eles têm uma massa muscular reduzida pelo próprio envelhecimento e um aumento de massa adiposa. Então, é possível que um idoso ele tenha o mesmo peso que ele tinha quando era mais jovem, mas a composição corporal está tão alterada que a aplicação do uso do IMC para essa pessoa não seja adequada. É uma informação nova que eu trago em relação à interpretação do IMC, porque muitas vezes são detalhes que estão relacionados com a experiência do avaliador e com a observação que a gente faz em relação às características do nosso avaliado. Então, nessa tela, vocês podem estar visualizando uma figura que apresenta 100 quilogramas, uma outra tem o mesmo peso, sendo que um tem 5% de gordura e o outro 40%. Ou seja, o mesmo IMC para condições de composição corporal diferentes. Então, enquanto um deles excede massa magra pela maior quantidade de massa muscular, a partir das suas características, apresentando uma massa muscular alta, e outra pessoa sedentária ou pouco ativa, que acaba tendo um componente de gordura corporal elevado, e quando interpretado pelo IMC, esse IMC será um sinalizador importante dessa composição em excesso de peso, diferentemente daquela outra, que, na verdade, não tem características físicas que possam ser avaliadas pelo IMC. Até então, nós estávamos estudando um parâmetro antropométrico de avaliação do estado nutricional, que é uma condição que está presente na composição corporal. Então, de maneira geral, vocês já sabem classificar se uma pessoa está normal em relação ao peso e à sua compleição, se a pessoa está com sobrepeso ou obesidade, ou se ela está com baixo peso. O IMC prediz desnutrição. Essa desnutrição ela pode ser por deficiência ou por excesso. Então, a desnutrição por deficiência é a definição chamada de baixo peso ou déficit ponderal. E a desnutrição por excesso ela é chamada de sobrepeso ou de obesidade. Quando a gente junta sobrepeso e obesidade, a gente chama essa condição de excesso de peso, porque o componente de gordura corporal ele acaba excedendo a normalidade. Agora, nós vamos estudar parâmetros de avaliação da obesidade em relação à distribuição que essa gordura corporal se apresenta no nosso corpo. O objetivo, nesse momento, é entender o impacto que parâmetros antropométricos que avaliam a obesidade por distribuição de gordura corporal, muitas vezes chamada de obesidade abdominal, ou seja, é aquela obesidade que tem como característica a localização da gordura corporal na região de tronco, na região troncular. Alguns indicadores antropométricos eles vêm sendo mundialmente utilizados como forma de prevenção de risco a possíveis doenças relacionadas ao coração e outras doenças metabólicas que também são associadas com esses parâmetros antropométricos que predizem excesso de peso. Primeiro,
vocês precisam compreender, enquanto avaliadores físicos, que o IMC tem como principal limitação a não avaliação da distribuição da gordura corporal. Então, a gente não consegue, pelo IMC, identificar o padrão de gordura corporal. Então, o Pitanga, em seus estudos populacionais, utilizando de variáveis antropométricas e de preditores antropométricos de gordura corporal, ele traz esse raciocínio da divisão da obesidade, que pode ser interpretada do ponto de vista anatômico. Então, percebam que nós temos um tipo físico, uma obesidade que tem como característica anatômica acometer mais as pessoas de sexo masculino. É o que nós chamamos de padrão androide. Então, o padrão androide, ele é um tipo de obesidade central, predominantemente nos homens. Percebam o destaque que eu faço, predominantemente, ou seja, não é exclusivamente para os homens. A obesidade em forma de maçã, a obesidade chamada androide, ou seja, ela é uma obesidade central, onde a gordura corporal está predominantemente nessa região da cintura abdominal, ela é anatomicamente predominante nas pessoas de sexo masculino. Um outro formato de obesidade, pensando na distribuição da gordura corporal, é o chamado de obesidade ginoide. Então, esse tipo de obesidade, mais uma vez, eu dou ênfase, predominantemente, ela acomete pessoas de sexo feminino. Então, percebam que esses tipos de obesidade, que são tipos de obesidade, quando nós fazemos uma avaliação da distribuição da gordura, elas acometem homens e mulheres e elas, do ponto de vista anatômico, elas têm características peculiares ao sexo. Então, primeiro a gente vai entender padrão de obesidade em formato de maçã. Nós podemos chamar de obesidade centralizada ou obesidade central ou obesidade abdominal ou androide, pelo tipo de deposição dessa gordura corporal, com predominância no sexo masculino. Então, esse tipo de obesidade, ela tem como característica o acúmulo de gordura, principalmente acima da região da cintura. Então, vocês vão perceber, até em algumas imagens, tá, que esse tipo de obesidade, a predominância de quem a possui vai ser justamente na parte superior da cintura. Então, o excesso de peso ele vai estar localizado principalmente no abdômen, no tórax e na região de pescoço. Então, essa informação ela passa a ser importante no sentido dos indicadores antropométricos que vão ter uma relação muito estreita com essa avaliação da obesidade abdominal. Essas pessoas que são acometidas por esse tipo de obesidade, elas apresentam o perímetro da cintura superior que o perímetro do quadril. E aí eu estou falando de circunferência, ok? É aquela medida que envolve um segmento corporal que nós chamamos de perímetro ou circunferência. Então, ainda falando da obesidade androide, ela é o tipo mais severo de obesidade. Então, as pessoas que estão acometidas por esse tipo de obesidade, a obesidade abdominal ou a obesidade androide, eles estão mais expostos ou expostas a riscos de uma série de enfermidades, sejam elas doenças cardiovasculares ou metabólicas. Então, o risco é aumentado em pessoas que, quando têm a medida da circunferência da cintura ou a avaliação desse tipo de obesidade apontando para uma condição elevada de risco, então essas pessoas elas devem ser tratadas de uma forma onde vocês devem ter maiores cuidados. Então, é uma informação importante. Percebam que vocês só precisarão de um instrumento simples. Se trata de uma fita antropométrica ou uma fita métrica, como é popularmente conhecida, e com uma medida a gente pode fazer uma avaliação
desse padrão de obesidade. Agora, eu vou trazer a informação do outro tipo de obesidade, denominada de obesidade baixa, periférica ou ginoide. Então, vai ser muito comum vocês estudarem sobre indicadores antropométricos, vocês terem acesso a essa divisão de obesidade central ou obesidade periférica. Então, a obesidade periférica é justamente a obesidade ginoide, que anatomicamente ela acaba acometendo mais pessoas de sexo feminino. Então, ela é popularmente conhecida como um tipo de obesidade em formato de pera, onde a gordura corporal ela vai estar mais depositada, principalmente na região abaixo da cintura, nos quadris, nádegas e na região de coxas, ok? Então, pessoas que têm esse tipo de obesidade, elas apresentam a circunferência ou o perímetro do quadril superior à medida da circunferência da cintura. Então, é uma das características que, ao fazer a avaliação circunferencial, vocês irão perceber, na prática, essa relação entre os pontos da circunferência do quadril e da cintura. Esse tipo de obesidade, além das doenças associadas à obesidade central, ela também vai trazer algumas outras doenças especificamente mais relacionadas à obesidade periférica, que são doenças relacionadas, doenças circulatórias graves, elas estão muito associadas com pessoas que têm na sua composição essa distribuição de gordura, né, chamada periférica baixa ou ginoide. E aí eu vou trazer para vocês uma informação que nem sempre ela está disponível nos principais livros de avaliação física quando dividimos os tipos de obesidade por distribuição de gordura corporal. Então, nós temos o formato de obesidade central ou androide, baixa, periférica ou ginoide, e nós temos um formato de obesidade que alguns autores chamam de obesidade homogênea. O que seria esse formato anatomicamente de obesidade? Então, pessoas com obesidade homogênea, elas não apresentam, na sua compleição física e da distribuição da gordura corporal, elas não têm predominâncias nem na parte de cima e nem na parte de baixo do corpo em relação à distribuição da gordura. Nesse caso, pessoas com essa natureza, elas apresentam a distribuição da gordura de forma uniforme. Então, a gente não consegue, em uma avaliação, perceber o formato de maçã ou o formato de pera, porque a distribuição dessa obesidade ela está colocada nessa pessoa em um formato homogêneo. Então, este tipo de obesidade, alguns autores eles estão chamando a atenção da obesidade homogênea no sentido das pessoas que possuem esse tipo de distribuição de gordura corporal, pessoas que estão em níveis de obesidade, mas que não têm anatomicamente essa identificação do formato androide ou ginoide, muitas vezes essas pessoas acabam não tendo maiores cuidados e isso acaba se caracterizando como uma condição séria, porque eu acabo não tendo maiores cuidados no controle do meu peso e muitas vezes isso pode, mais adiante, acarretar em graves problemas de saúde. De maneira geral, por que as pessoas não se preocupam tanto com a obesidade homogênea? Porque, do ponto de vista estético, nem sempre isso é um problema para essa pessoa. Então, esteticamente, ela não se sente ainda alguém que esteja insatisfeito com esse padrão de obesidade. Logo, ela não se preocupa, ela continua com os mesmos hábitos e estilo de vida. Então, nós tivemos, de início, em relação à avaliação do padrão de obesidade por distribuição, o conhecimento que essa distribuição pode ser feita por três formas: a obesidade central, a obesidade periférica e a obesidade homogênea. Agora nós vamos conhecer os principais indicadores antropométricos, ferramentas muito utilizadas, né, na avaliação física como importantes preditores
dessa distribuição de gordura corporal, os indicadores antropométricos, eles apenas não irão estimar o quanto eu estou próximo de ser alguém potencial para um risco de uma determinada doença. Ao fazer a avaliação desses indicadores antropométricos, o avaliador físico ele vai ter a capacidade de interpretar essa condição de saúde e de dizer para o seu avaliado que ele está numa condição saudável, que ele está numa condição distante de possíveis potenciais de risco cardiovascular ou de doenças metabólicas, dependendo dessa relação desses indicadores antropométricos. Godoy Matos, em seu livro sobre obesidade e síndrome metabólica, ele coloca que, historicamente, percebam a quantidade de tempo que as pessoas estão estudando, que os pesquisadores estão se debruçando sobre a avaliação da composição corporal e o risco a doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente tem uma informação, Godoy Matos, que a primeira referência que tivemos sobre a gordura regionalizada, ou seja, esse padrão de obesidade que eu estou tratando em relação à obesidade androide e à obesidade ginoide. Então, se tem informações de estudos clássicos nos anos de 1940 e 50. Então, percebam a importância que há muitos anos os pesquisadores já vêm dando, e a gente agora, nos momentos atuais, a gente já tem muito mais certeza na tomada de decisão e no uso desses indicadores antropométricos. Então, a princípio, desde os estudos clássicos, o estudo do padrão de obesidade androide e ginoide, ele já foi identificado. Então, a importância de se perceber a localização dessa gordura corporal na região de cintura e de quadril, ela é extremamente importante. Segundo Souza, que basicamente entende-se que o tecido adiposo que está concentrado nessa região abdominal, ele vai estar mais ligado com a gordura que vai estar circulante no nosso organismo. Então, uma série de doenças crônicas não transmissíveis, como dislipidemias, como diabetes, como as doenças cardiovasculares, elas vão ser identificadas a partir da avaliação dessa distribuição da gordura corporal. Então, entendam que uma pessoa muito obesa, certamente ela vai ter uma deposição maior nessa região de tronco, e aí nós vamos entender que a gordura ela pode se dividir de duas maneiras. Nós temos uma gordura que está dentro dos nossos órgãos e vísceras, tá? Que é a gordura chamada visceral. Esse tipo de gordura ela é muito maior em termos de gravidade, a avaliação desse tipo de gordura. A antropometria e os instrumentos antropométricos, eles vão estar mais ligados à avaliação de outro tipo de gordura, que é aquela gordura mais externa, é aquela gordura que está depositada na nossa pele, a chamada gordura subcutânea. A gordura subcutânea, os indicadores antropométricos, eles vêm apresentando uma enorme acurácia e efetividade na predição de pessoas que têm predominância de gordura corporal na região de tronco, na região abdominal e uma série de doenças. Os avaliadores físicos, eles vão ter condições de fazer essas avaliações e de indicar, além do exercício físico, a possibilidade dessas pessoas procurarem outros profissionais da área da saúde e transformar aquela rotina de exercício físico e aquela rotina de saúde em uma rotina multidisciplinar e transdisciplinar, onde outros profissionais darão suporte naquele diagnóstico e naquela avaliação que muitas vezes é iniciada em uma avaliação física. Então, eu trago essas informações para vocês perceberem o grau de importância da avaliação física e do uso das medidas antropométricas. Essas imagens é apenas para dar mais impacto no que vem sendo falado. Então, vocês percebam nessas imagens que essa pessoa ele já apresenta níveis de obesidade tão elevados que a gente já consegue identificar onde essa gordura está maior depositada. Então, a gente percebe que alguém com uma compleição física nesse porte que eu apresento são pessoas chamadas de obesos mórbidos, onde a gordura não só subcutânea, mas a gordura visceral,
ela já apresenta níveis muito elevados e que já expõe essa pessoa a condições muito altas de riscos e de desenvolver uma série de doenças que vão estar relacionadas com esse padrão de gordura. Nada tem a ver com estética, com questões estéticas. Níveis de obesidade mórbidos expõem a pessoas não só a doenças, mas a mortalidade prematura. Então, percebam que nós, enquanto promotores de saúde, avaliadores físicos, profissionais da educação física, devemos ter essa responsabilidade de entender o estudo da composição corporal para que a gente possa, de forma clara e tranquila, dialogar com os nossos avaliados em relação a esse estado de composição corporal e os cuidados que devem ser realizados. Isso vai muito além do que apenas prescrever o exercício e fazer o acompanhamento e a progressão. Então, nesse sentido, o avaliador físico ele tem um papel importante de esclarecer sobre o padrão anatômico de distribuição de gordura corporal, de utilizar da antropometria e do seu método para dar informação útil para que os avaliados possam se permitir um trabalho multiprofissional. E aí, o primeiro indicador antropométrico que eu trago, circunferência da cintura, de maneira isolada, ela é o primeiro preditor antropométrico de avaliação de deposição de gordura na região central do corpo. Estudos clássicos mostram que a circunferência da cintura isolada, por si só, ela já é um parâmetro importante, ela tem alta associação com a gordura abdominal e com o percentual de gordura. Então, quando fizeram estudos que correlacionaram a circunferência da cintura e a porcentagem de gordura corporal, foram obtidos resultados elevados de associação positiva. Essa associação positiva, pessoas que têm circunferências maiores de cintura tendem a ter percentual de gordura também superiores. É uma vantagem em pesquisa, porque estudos populacionais apenas com uma medida antropométrica de circunferência da cintura já podem trazer respostas importantes em relação ao risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. A maioria dos autores, eles acreditam que a medida da circunferência da cintura, vocês podem ter como referência a última costela, então, na parte inferior da última costela, e entre a crista ilíaca, nós vamos ter a medida exata da circunferência da cintura. Alguns autores trazem a circunferência da cintura como aquela circunferência abaixo da última costela que coincide com o ponto de menor circunferência do tronco. Ok? Então, esse parâmetro é importante. Ela é um preditor de gordura abdominal. É possível também que outros estudos e que outras correntes teóricas apresentem a circunferência da cintura na cicatriz umbilical como parâmetro também de predição antropométrico. Então, vocês vão ter essas duas referências. Então, o fato é que essas medidas elas estão extremamente associadas com uma série de problemas de saúde. Essa medida ela vai ser traçada exatamente onde vocês estão vendo na figura, né? A gente identifica a última, entre a última costela e a crista ilíaca, a gente vai fazer uma demarcação e aí nós vamos localizar uma circunferência que terá utilidade na avaliação física. E aí eu trago para vocês uma tabela de classificação apenas para a medida isolada da cintura. Então, uma vez que vocês fizeram a avaliação, a medida da circunferência da cintura, eu vou trazer para vocês uma informação específica para a nossa população de João Pessoa, que foi uma pesquisa publicada por Souza em 2008, no seu livro Treinamento Individualizado. Então, nessa tabela, a gente percebe que para os homens, medidas acima de 87 centímetros já podem expor para um risco alto entre ter essa medida e ter um potencial maior de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, e para as mulheres acima de 77 centímetros. Então, de maneira geral, nós temos como tabela de referência para a circunferência da cintura ou para a avaliação da obesidade abdominal, medidas para o homem abaixo de 94 centímetros e para as mulheres abaixo de 80 centímetros.
Então, vocês poderiam aí, de posse de uma fita métrica, vocês podem fazer essa medida da circunferência da cintura, avaliar essa distribuição da gordura corporal na região de tronco, e caso vocês façam e vocês cheguem em níveis abaixo de 94 centímetros para o homem ou 80 para as mulheres, vocês estão com essa medida saudável, ou seja, essa medida ela predispõe de maneira muito baixa para um risco de doenças. Já medidas que estão entre 94 e 101 centímetros para os homens e 80 a 87 centímetros para as mulheres, são medidas que já predispõem a um risco aumentado para desenvolver futuras doenças. E pessoas que, porventura, apresentem medidas acima de 102 centímetros, no caso do sexo masculino, e acima de 88, no caso do feminino, elas já estão enquadradas em um risco muito aumentado e pode predispor a futuras doenças cardiovasculares e metabólicas. Nós temos uma referência importante da Federação Internacional de Diabetes, é um órgão internacional. Em 2005, eles entenderam que a avaliação da cintura e da circunferência abdominal, ela deveria ser interpretada considerando a etnia das pessoas. Esse parâmetro anterior que eu apresentei desconsidera a questão étnica. Ou seja, de maneira geral, aquelas medidas de circunferência, elas vão ser atribuídas de acordo com o sexo. Nesse caso, a IDF, ela traz para nós uma predição onde, dependendo do continente, e nós estamos no continente sul-americano, teremos medidas preditoras específicas a partir do sexo e da etnia. Então, por exemplo, nós estamos em cor verde, nós estamos aqui como preditores da circunferência da gordura abdominal, nós temos como parâmetro 80 centímetros para as mulheres e 90 centímetros para os homens. Ou seja, se vocês medirem a circunferência da cintura, se as mulheres estiverem abaixo de 80 centímetros, estarão normal ou com uma condição diminuída para algum tipo de risco, e no caso dos homens, abaixo de 90 centímetros. Medidas superiores a essas referências e cada vez mais superiores vai expor vocês a condições indesejáveis de futuros riscos à saúde. Então, essa é uma referência exclusivamente para adultos. Uma outra referência, agora a gente já vai falar sobre um outro parâmetro antropométrico. Eu estou falando do chamado RCQ. Então, a RCQ é o parâmetro da relação da cintura dividida pelo quadril em centímetros. Então, percebam que o primeiro parâmetro foi a circunferência isolada da cintura. Agora eu trago o parâmetro da relação da circunferência da cintura dividida pela circunferência do quadril. É um outro parâmetro antropométrico que prediz também, de uma forma eficiente, possíveis problemas na saúde. Nesse exemplo que eu trago é uma referência clássica, ele tem uma tabela onde a gente deve considerar na relação cintura-quadril se é homem ou mulher, ou seja, a divisão biológica de acordo com o sexo, e nós temos as faixas etárias. Percebam que essa tabela só é válida para pessoas de 20 anos de idade até 69 anos. Então, faixas etárias excluídas desse padrão não podem utilizar desses pontos de corte. Então, em um exemplo onde nós temos uma pessoa de 89,5 centímetros de cintura e 99 centímetros de quadril, a gente faz essa relação, a gente vai encontrar nessa razão um score, nesse caso 0,90, ou seja, eu dividi a minha medida da cintura pela minha medida do quadril, gerou 0,90. Agora, eu preciso, na tabela, saber se essa informação é de homem ou de mulher. Nesse exemplo que eu trago, vamos pensar que seria uma pessoa do sexo masculino. Nesse caso, uma pessoa de 60 anos de idade, logo a interpretação seria
na relação cintura-quadril de um risco baixo, porque 0,90 está abaixo de 0,91, que é o ponto de corte para determinar, nesse caso, que o risco, pela razão da cintura e quadril, é baixo. Se nós fôssemos avaliar essas mesmas medidas em alguém mais jovem, digamos que uma pessoa do sexo masculino, entre 20 e 29 anos de idade, digamos que o 0,90, diferente de alguém de 60 anos de idade, que nós estimamos um risco baixo na relação cintura-quadril, nesse caso de alguém mais jovem, o 0,90, vocês vão buscar a tabela de classificação e vão perceber que 0,90 está contido entre 0,89 e 0,94. Logo, uma relação cintura-quadril de 0,90 para homens entre 20 e 29 anos de idade determina um risco alto que essa pessoa, com essas características, já possui para potenciais desenvolvimentos de doenças diversas. Então, nós estudamos a relação cintura e quadril e a sua classificação, como é que ela é realizada para pessoas adultas, considerando sexo e faixa etária, e nesse momento eu vou apresentar a avaliação desse parâmetro. Então, dados recentes já nos mostram que esse problema do excesso de peso não é apenas de pessoas adultas. Crianças e adolescentes cada vez mais estão acometidos por esses problemas de obesidade e de obesidade abdominal, principalmente por ter um estilo de vida semelhante com aquelas pessoas que estão na sua convivência, ou seja, com os adultos e idosos. Então, em virtude disso, a ciência cineantropométrica, cada vez mais ela vem se debruçando sobre o estudo de parâmetros que sejam especificamente utilizados na avaliação dessas faixas etárias mais jovens. Então, nós temos, por exemplo, nessas imagens vocês percebem crianças e adolescentes que apresentam níveis de obesidade importantes e que, em uma avaliação por percepção, a gente já consegue identificar a obesidade abdominal instalada nessas crianças e adolescentes. Então, será que nós devemos utilizar os mesmos pontos de corte para avaliação da obesidade abdominal em crianças e adolescentes, os mesmos que a gente utiliza em adultos? Então, nós vamos ter especificamente uma maneira de avaliar a circunferência da cintura de acordo com sexo e idade e predizer um potencial risco para doenças cardiovasculares em crianças e adolescentes. Lembrando que essa predição não é para que as doenças possam ser instaladas nas crianças e adolescentes logo de imediato. Essa predição, normalmente, os estudos predizem sempre pensando em intervalos de 10 anos. Então, o risco em 10 anos de uma criança e adolescente ser acometida de problemas de saúde, quando essas medidas antropométricas estão desfavoráveis, elas acabam sendo maiores. Então, é importante esse entendimento dessa predição de risco. Não é que um adulto, uma criança ou um adolescente, uma vez com um parâmetro antropométrico apontando para um risco aumentado, não é que ela vai ter já de imediato aquela doença, mas o risco potencializa para o futuro que essa pessoa esteja mais exposta. Semelhante à interpretação do índice de massa corporal, eu vou propor uma avaliação da circunferência da cintura de crianças considerando um gráfico específico. Então, nós temos um gráfico específico, nós temos a mesma medida da circunferência da cintura, ela é mensurada por uma fita antropométrica ou métrica, é a mesma fita que nós avaliamos qualquer tipo de pessoa, a medida vai ser a mesma, no entanto, a interpretação vai ser diferente. Então, eu convido vocês a entenderem. Nós temos o gráfico, temos a linha horizontal, nós temos o eixo do X, onde nós temos as idades de 10 a 19 anos. Então, crianças abaixo de 10 anos
já não se indica que esse ponto de corte aqui seja utilizado, ok? Então, de 10 a 19 anos, nós vamos ter como parâmetro. Então, no eixo do X, nós temos as idades, que compreende crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, e nós temos no eixo do Y as medidas de circunferência da cintura em centímetros. Então, nós temos uma escala no eixo do Y que vai de 50 a 100 centímetros, e nesse exemplo nós vamos ter um menino de 13 anos de idade que, na avaliação antropométrica, apresentou uma circunferência da cintura de 80,2 centímetros. Então, como é que nós podemos avaliar se essa medida apresenta um risco ou não a essa criança? Eu vou traçar uma linha em amarelo, uma linha vertical em amarelo, que representa a idade da criança, uma idade de 13 anos de idade, e nós temos, no eixo do Y, uma linha em laranja, que representa a medida da circunferência da cintura. Então, ao fazer a interseção entre a idade e a medida da circunferência da cintura, vocês irão prestar atenção em que curva essa medida, essa interseção, em que curva ela se encontra. Então, nós temos curvas que vão desde o percentil 5 até o percentil 95. Então, nessa interpretação, chamando a atenção que a medida 80,2, então ela não é uma medida exata de 80 centímetros, então logo vocês irão prestar atenção nessa linha, nessa seta verde, nós temos a representação de quadrantes que vão de 80 a 85 centímetros. Então, o entendimento é que entre 80 e 85 centímetros, cada linha, cada quadrante desse horizontal representa 1 centímetro. Então, como nós tivemos o valor de 80,2, eu fiz a seta em amarelo próximo a esse valor de 80,2 centímetros e encontrei com a seta amarela que representa a idade. Percebam que essa criança, esse menino de 13 anos, ele apresenta uma circunferência da cintura acima do percentil 95. Logo, nós temos a interpretação que o risco desse menino é muito alto em relação a esse parâmetro da medida isolada da circunferência da cintura. A literatura traz para nós que medidas superiores ao percentil 90 já são medidas que classificam uma criança, nesse caso do sexo masculino, com um risco alto de desenvolvimento futuro de problemas de saúde em relação a esse parâmetro antropométrico. E aí nós temos um outro exemplo, um exemplo de uma menina, 12 anos de idade, nós medimos 75 centímetros. Percebam que se nós fôssemos em uma tabela para adultos, a medida de 75 centímetros, a interpretação poderia ser feita que essa circunferência da cintura ela não apresenta um padrão de risco, como nós vimos anteriormente quando nós fizemos a classificação da circunferência por meio de tabelas específicas para adultos. Então, para uma menina de 12 anos de idade com uma circunferência de 75 centímetros, nós vamos seguir aquele pressuposto teórico, uma linha vertical na idade, uma linha em amarela, que vai encontrar com a linha que vai partir da medida da circunferência da cintura, no caso, 75 centímetros. Então, quando a gente encontrar essas variáveis, idade de acordo com a circunferência, essa menina também apresenta um parâmetro de medida de cintura isolada acima do percentil 95. Nesse caso, a classificação seria de risco muito alto. Então, percebam a importância, na avaliação física, de utilizar das medidas e dos padrões de pontos de cortes e classificação que sejam coerentes com as características do avaliado, ou seja, levando em consideração a divisão biológica, nesse caso, sexo masculino ou feminino, e a idade em anos e meses completos. Na próxima aula, eu vou dar continuidade aos parâmetros antropométricos que estão relacionados a uma forma de interpretação preventiva de problemas da saúde